Pessoal, boa noite. Primeiramente, dizer que é uma grande alegria estar aqui para a gente poder partilhar mais um capítulo desse livro incrível. E na data de hoje, o tema que nós vamos partilhar, o capítulo que nós vamos tratar, é o capítulo 6, o espírito do trabalho. Capítulo 6, o espírito do trabalho. E a primeira coisa que eu gostaria de levantar com vocês, de pontuar com vocês, é que a grande maioria dos capítulos que nós trabalhamos até agora, eles trazem aspectos objetivos. Eles trazem pontos objetivos. Em que sentido isso? Objetivo no sentido de ensinar, de orientar práticas exteriores ao homem. Por exemplo, como organizar o estudo, como organizar o material, por onde começar a estudar, quantas horas estudar, o que estudar. Trazem pontos, aspectos objetivos, ações práticas do sujeito. Todavia, nesse capítulo que nós vamos partilhar hoje, ele traz aspectos subjetivos. Ou seja, ele traz pontos, ele traz aspectos, dimensões interiores ao homem. Esse capítulo ele vai apresentar para nós 4 espíritos que nós devemos ter para construir uma vida intelectual. E esses espíritos vêm no sentido de disposição. 4 não, na verdade são 5 disposições. 5 espíritos que nós precisamos ter, que precisam nos mover para que a gente consiga construir e desenvolver uma vida intelectual. Aí nessa imagem, nós temos esse homenzinho aí, e essas 5 dimensões, esses 5 espíritos, essas 5 disposições. O primeiro dos espíritos é o fervor, a concentração, ampliação, submissão à verdade e senso do mistério. O Sertilanges, ele faz isso, ele divide esse capítulo nesses 5 pontos. E a gente vai entender cada um deles a partir de agora. Sertilanges vai dizer que a primeira disposição, o primeiro espírito que nós precisamos ter para desenvolver, para construir a vida intelectual, é o fervor da investigação. O fervor da investigação. E aí eu trouxe para vocês um exemplo que ele mesmo dá no livro, que é do Guynemer, George Guynemer. Quem que foi esse sujeito? O Guynemer, ele foi um piloto francês. E ele lutou na Primeira Guerra Mundial. E ele tinha uma habilidade incrível de derrotar as outras aeronaves inimigas. Né? Ele, inclusive, foi considerado um as da aviação. Esse é um título muito importante, que é dado para aquelas pessoas que se destacam, que conseguem abater vários aviões inimigos. E qual que era a característica principal do Guynemer, desse sujeito, George Guynemer? Ele se lançava sobre os outros aviões. Ele se entregava na batalha. Ele não tinha medo de se doar, ele não tinha medo de se entregar, ele não tinha medo de arriscar a sua vida. Por isso, na França, ele é conhecido como um herói da Primeira Guerra Mundial. E o Sertilanges vai nos exortar a ser um Guynemer, a ser um herói. Para que a gente consiga desenvolver a nossa vida intelectual, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos entregar, nos lançar, nos arremessar de cabeça nesse estilo de vida, né? Na construção dessa vida intelectual. E aí ele vai ressaltar para nós que dentro desse fervor, que um dos elementos desse fervor, desse espírito, é a questão do zelo. Sertilanges vai nos exortar a esclarecer essa dúvida. Ele vai dizer que a nossa alma é como uma criança. Chega numa determinada fase da criança, que a criança só vive de porquês. Tudo ela quer saber o porquê. Por que isso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? E aí o Sertilanges vai dizer que a nossa alma é assim. A nossa alma é cheia de porquês. E nós, como bons intelectuais, nós precisamos responder a esses porquês. Nós precisamos ter o zelo de esclarecer essas dúvidas. E ele vai nos apontar que o grande inimigo do fervor é a indolência, é a preguiça. Olha que interessante a frase que ele traz. O que consideramos uma barreira não passa frequentemente do matagal de nossos defeitos e negligências sensuais. O que o Sertilanges quer nos explicar com isso? Ele vai dizer que o grande problema, o grande inimigo é a nossa preguiça.
Muitas vezes nós olhamos para um texto, nós olhamos para a Suma Teológica, como o Leandrinho falava no início da aula, nós olhamos para aquilo e enxergamos aquilo como uma grande barreira, como um muro intransponível, e aí nós desistimos. Mas o Sertilanges vai dizer que, na verdade, essa barreira é um matagal da nossa preguiça. A nossa preguiça nos faz desistir de ultrapassar essa barreira. A nossa preguiça faz com que a gente enxergue algo pequeno como muito grande, difícil de ser vencido. Mas, na verdade, o que precisa ser de fato vencido, superado, é a nossa preguiça. E aí ele aponta para nós uma frase interessantíssima do Leonardo da Vinci. Tu, a Deus, vende todos os bens aos homens às custas do esforço. Meus irmãos, para a gente vencer a preguiça, nós precisamos nos esforçar para entender a Suma Teológica, para desenvolver a vida intelectual, para se tornar um intelectual e viver essa vocação, nós precisamos ter a consciência de que é necessário esforço, e muito esforço, muito esforço. E aí, durante o estudo, eu me lembrava desse ensinamento do Tatá a respeito de vaca magra e vaca gorda. Aí eu trouxe a origem desse ensinamento, né, que é Gênesis, no capítulo 41, do versículo 14 ao 36. O que esse texto fala? Esse texto fala do sonho do faraó, do rei do Egito. O faraó sonha com 7 vacas magras e depois ele sonha com 7 vacas gordas. E em seguida saem do rio Nilo 7 vacas magras, que engolem as vacas gordas, mas continuam magras. E aí, nesse ensinamento do Tatá, ele nos explica que a vaca magra é a figura, é o símbolo da mediocridade. E a vaca gorda, por sua vez, é o símbolo, é a representação daquela pessoa que não se acomoda, que não fica satisfeita com um pouco, que não é medíocre. E como que nós podemos aplicar esse ensinamento na nossa reflexão de hoje? O intelectual que se contenta com um pouco, aquele intelectual que não se preocupa em responder aos porquês, aquele intelectual que se contenta apenas com algumas fórmulas, com algumas respostas, ele é um intelectual medíocre e, portanto, ele é uma vaca magra. Agora, aquele intelectual que não se contenta com pouco, que sempre quer entender mais, que sempre quer compreender mais, aquele intelectual que se arremessa na vida intelectual, aquele que deseja a cada dia crescer mais no conhecimento, ele é a vaca gorda. O Sertilanges vai nos mostrar que para os medíocres, o pouco conhecimento é suficiente, porque o objetivo deles não é viver uma vocação, mas é ostentar ou obter alguma vantagem. De outro lado, aquele intelectual que entende que essa é sua vocação, ele não se contenta com pouco, porque ele sabe que assim como Deus é infinito, o conhecimento também é infinito, e a cada dia é preciso progredir mais, é preciso se lançar mais, é preciso se esforçar e ser mais zeloso. Então, esse é o primeiro espírito que nós precisamos ter para desenvolver a vida intelectual, para estudar, para produzir. O fervor, voltado para a questão do zelo e para a questão do esforço. E aí eu faço a seguinte pergunta para você. Você tem sido um intelectual vaca magra ou um intelectual vaca gorda? Vencido isso, a gente passa ao segundo ponto desse capítulo. E esse segundo ponto é o espírito da concentração. Sertilanges vai dizer que nós também precisamos ter essa disposição, que é a disposição de estar concentrado. E para ilustrar, eu queria contar uma pequena história para vocês. Acredito que todo mundo já tenha conhecido essa história na escola. É a história do coelho e da jovem tartaruga. O que acontece? O coelho era visto na floresta como o animal mais veloz. Ele passava por toda a floresta e ele falava ao macaco, ao tigre, ao leão, à cobra: eu sou o animal mais veloz. Não tem um animal que seja mais rápido que eu. Ele esnobava da velha tartaruga. Até que um dia aquela tartaruga se sentiu muito triste diante daquilo, resolveu fazer um desafio. Ela desafiou o coelho para uma grande corrida. E o prêmio dessa grande corrida seria o título de maior corredor da floresta. O coelho, todo pretensioso, assumiu de cara, topou de cara essa corrida. Marcaram um dia, designaram a hora e foi dada a largada.
Logo que foi dada a largada, a velha tartaruga começou ali no seu ritmo a correr, correr, correr. E aquele coelho, todo despreocupado, pensou: estou sentindo um pouco de fome. Vou na minha casa primeiro e depois eu passo essa velha tartaruga, ela nunca vai me ganhar. Aquele coelho vai até a sua casa, come uma deliciosa cenoura assada e dispara a correr. Ele dispara a correr, consegue ultrapassar a tartaruga, mas daí quando ele tá lá na frente, ele pensa: nossa, mas a minha roupinha tá tão feia para eu ganhar essa corrida, para eu ganhar esse título. Acho que eu vou no shopping comprar roupas novas. E aí ele vai no shopping, mas quando ele chega no shopping, ele se atrasa um pouco, tinha que medir temperatura, ele tinha esquecido da máscara, teve que voltar em casa. Voltou, pegou a máscara, entrou, a temperatura estava ok, comprou as roupas e voltou para a corrida. Quando ele voltou a correr, ele conseguiu ultrapassar a tartaruga de novo. Mas daí depois que ele ultrapassou a tartaruga, ele pensou: nossa, eu preciso estar com uma boa aparência para conseguir terminar essa corrida. Vou tirar uma soneca. Enquanto ele terminou a soneca, a tartaruga conseguiu ultrapassar ele. Ele acordou, olhou no relógio e falou assim: nossa, está quase dando na hora de terminar a corrida. Vou apertar o passo. Aí ele dispara a correr e quando ele avista a linha de chegada, ele percebe que faltam 2 mínimos metros para a tartaruga chegar. Então ele dispara a correr, novamente ele consegue ultrapassar a tartaruga, mas aí o Castor, que era o jornalista da floresta, fala com ele: deixa eu tirar uma foto para a gente registrar esse momento histórico. E quando ele novamente se distrai na foto, a tartaruga vence a corrida e é tida como o animal mais veloz da floresta. O que essa fábula, o que essa historinha ilustra para nós? Que nós podemos ter os melhores recursos, mas sem concentração não atingiremos nossos objetivos. O coelho era, de fato, mais rápido que a tartaruga, mas ele não tinha concentração na corrida. Ele foi comer, ele foi comprar roupa, ele foi dormir, ele foi tirar foto, e nessas suas distrações, a tartaruga conseguiu ganhar dele. Por isso, não importa se a gente tem os melhores livros, se nós temos os melhores professores, temos o melhor computador, nada disso importa se a gente não tiver concentração. E aí o Sertilanges vai apontar para nós que um elemento importantíssimo da concentração é a organização. Eu preciso me organizar antes de começar a estudar. Eu preciso organizar o material que eu vou usar naquele estudo. Não adianta nada eu começar a estudar e daqui a pouco eu perceber que um livro que eu preciso está no outro quarto. Daí eu perco a minha concentração até buscar o livro. Inclusive, ele dá esse exemplo em capítulos passados. Ou pensemos a questão do horário. Né? Eu combinei com um amigo meu de 1h30 tomar sorvete. 1h15 eu vou pegar um artigo de 15 páginas para ler. Será que eu vou ter concentração e vou conseguir aprender tudo aquilo? De forma alguma. Então, um elemento importantíssimo da concentração é a organização. Um segundo elemento é a questão do foco. Veja essas duas frases que eu tirei do livro. Diz assim: que cada tarefa absorva-o profundamente, como se fosse a única. No momento que nos dedicamos a um, temos que excluir qualquer outro. Estabelecer um sistema de compartimentos estanques, mergulhar a fundo no ponto abordado e só depois ir para outro. Sertilanges vai dizer isso, que a gente precisa ter foco. Se eu estou estudando português, eu estou estudando português, eu não estou estudando matemática. Se eu estou estudando matemática, eu não tenho que ficar pensando em geografia. Se eu estou estudando uma coisa, eu tenho que me lançar naquela coisa, ter foco naquela coisa. E depois que eu terminar aquela matéria, depois que eu terminar aquele ponto, aí sim eu prossigo para outro. Porque eu posso tentar cumprir vários pontos ao mesmo tempo, concluir vários estudos ao mesmo tempo, e eu não vou conseguir. Por isso, ter foco. E aí eu trago uma terceira dica, uma terceira sugestão, algo que pode nos ajudar a concentração, algo que pode não, que é necessário para ter concentração, que é reprimir as distrações. Reprimir as distrações. E quem tiver com a Bíblia aí, eu convido a abrir em Mateus 18:8. Mateus 18:8. O texto diz assim: se tua mão ou teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor é que entres mutilado ou manco para a vida, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres atirado no fogo do inferno. E depois aí, 1 Pedro,
no capítulo 5, versículo 8. Diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes, firme na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Por que eu trouxe esses dois textos? O primeiro texto fala: se tua mão te leva a pecar, corta. Então, se o teu celular te leva a distração, joga ele na parede. Eu tenho o mau costume de querer estudar ouvindo música. Eu não posso fazer isso. Eu sei que a música vai me distrair, então por que eu vou ligar a música? Nós precisamos pensar no que vai nos distrair. Nós precisamos pensar aquilo que vai atrapalhar a nossa concentração e reprimir isso. O texto de São Pedro vai dizer a respeito do diabo. Nós devemos resistir ao diabo. Eu devo resistir às distrações. Se tem algo que vai me distrair, se eu sei que o meu celular me distrai, se eu sei que a música me distrai, se eu sei que conversar com outra pessoa enquanto eu estudo me distrai, eu tenho que reprimir, eu tenho que resistir a essas distrações. E aí nós finalizamos esse segundo espírito, essa segunda disposição, que é a questão da concentração, e podemos chegar ao terceiro espírito, que é a submissão à verdade. Submissão à verdade. E a primeira coisa que nós precisamos entender é a verdade em dois sentidos. O primeiro sentido da verdade é a verdade com V maiúsculo, parafraseando John Edison. Essa verdade com V maiúsculo, nós podemos entender e compreender o que ela significa olhando para o texto de São João no capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade com V maiúsculo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. E o segundo sentido de verdade é o sentido acadêmico, o sentido científico da palavra, na intenção, no significado de ser correto, de ser certo, de ser consonante com aquilo que é real. Então, nós precisamos entender isso. Dois sentidos para a verdade. A verdade é Jesus Cristo, mas a verdade também no sentido daquilo que é correto, que é certo. E a submissão. Nós precisamos ser submissos a essa verdade. Nós precisamos ser submissos a Jesus Cristo. E nós também precisamos ser submissos àquilo que está certo, àquilo que está correto. Eu posso não concordar e achar que a Terra é triangular, mas a verdade é que a Terra é redonda. Então, eu preciso ser submissa a essa verdade. E aí, Sertilanges nos apresenta três coisas para vivermos essa submissão. A primeira delas é o despojamento da famosa frase, mas eu acho que nós precisamos nos despojar dessa ideia, dessa frase. Ah, eu sei que a verdade é essa, mas eu acho que. Não, eu não acho nada, eu sigo a vontade de Jesus Cristo. Eu posso até achar, como eu dei o exemplo, que a Terra é triangular, mas se a verdade é que a Terra é redonda, eu tenho que me despojar dessa ideia. Mas eu acho que uma segunda questão, uma segunda ideia para viver essa submissão é a questão da obediência. Eu preciso obedecer a Jesus. Eu preciso obedecer à verdade que é Jesus Cristo. Eu também preciso obedecer a essa verdade no sentido de ser correto, no sentido de ser certo. E por último, a questão da dedicação, do comprometimento e principalmente da adesão. Eu sei que a verdade é Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a verdade, então eu vou aderir a Jesus. Eu sei que a Terra é redonda, embora eu queira acreditar, queira defender que ela é triangular. Mas eu sei que essa minha ideia é errada, então eu vou aderir à verdade de que a Terra é redonda. E aí, Sertilanges vai nos falar que existe um inimigo muito grande para a gente ter esse espírito, para a gente ser submisso à verdade. E esse inimigo é o preconceito em relação à proveniência do pensamento, em relação ao orgulho, o orgulho. E o que Sertilanges quer nos explicar com isso? Ele vai dizer que muitas vezes nós julgamos, aquela famosa frase, julgamos o livro pela capa. Ou seja, eu julgo o conteúdo, eu não dou crédito ao conteúdo por causa da pessoa que fala. Aquela pessoa, ela tem uma má índole. Então, isso que essa pessoa está falando não merece meu crédito.
Ah, aquela pessoa lá é um senhorzinho da roça, que só sabe cuidar ali do seu cafezinho, da sua batata. Como é que eu vou acreditar no que ele está falando? Como é que eu vou dar crédito para o que ele está falando? E aí eu chamo a atenção de vocês para o que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 23, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando dos fariseus, eles têm um comportamento totalmente contrário ao que eles pregam. Mas o que eles pregam é verdadeiro. Então, mesmo que eles tenham uma conduta errada, o que eles falam, vocês devem cumprir. O que eles ensinam, o que eles falam, aquilo vocês devem acreditar. E isso é da mesma forma com cada um de nós. Muitas vezes a gente começa a participar do curso Cristificar a Razão, e aí a gente aprende muita coisa, e aí aquilo que uma pessoa simples da comunidade fala, a gente não dá crédito, a gente não acredita, nós pensamos que não merece razão, que não merece valor. E aí eu trouxe duas frases de Santo Tomás que dizem o seguinte: não consideres de quem ouves as coisas, mas tudo que se disser de bom, confia a tua memória. Ninguém, por mais sábio que seja, deve rejeitar a doutrina de outro, por pequeno que seja. E aí, Sertilanges ainda nos traz duas dicas para conseguirmos ter esse espírito de submissão à verdade. A primeira delas é a humildade. Na mais pobre inteligência, há um reflexo da sabedoria infinita, e a humildade profunda sabe reconhecê-lo. Ele vai nos explicar que o Espírito Santo é quem doa a sabedoria. E que o Espírito Santo sopra aonde quer. O Espírito Santo, ele sopra o dom da sabedoria aonde ele quer, na pessoa que ele quer. Mas só quem tem o coração humilde consegue perceber, consegue reconhecer essa sabedoria e a presença do Espírito Santo. Por isso nós precisamos ser humildes, ser humildes. Tudo bem, a pessoa tem uma má índole, a pessoa é um senhorzinho simples da roça, mas o que ele está falando? Vamos ouvir o conteúdo que ele está falando. E a segunda dica que ele nos dá é a respeito do relacionamento com a verdade. Nós precisamos ter uma vida interior, ter uma vida de oração, ter uma vida de conversa, uma vida de relacionamento com Deus. Nós só vamos conseguir ser submissos à verdade a partir do momento que nós conhecermos a verdade. E nós só conhecemos a verdade a partir de um relacionamento com ela através da nossa vida de oração. Partindo disso, nós chegamos ao quarto espírito, a quarta disposição de coração. E aí, Sertilanges vai dar o nome de os desenvolvimentos para esse item 4. Qual que é o espírito que nós precisamos ter, que Sertilanges trata nesse item, nessa parte 4 aí? É o espírito de ampliação. O espírito de ampliação. E aí vocês podem se perguntar, Lara, mas como que você fala de ampliação se você acabou de falar que a gente precisa ter foco para ser concentrado? Como que eu vou ter foco e vou conseguir ampliar? Então, nós precisamos entender o que significa ampliação. A ampliação vem no sentido de sair dos limites postos, ler nas entrelinhas, não ficar condicionado às fórmulas. O espírito de ampliação é fazer a leitura de um texto, de um livro, e conseguir enxergar além do que está no livro. Eu leio aquilo que o autor escreveu, mas eu não fico constrito, amarrado, restringido àquilo que o autor falou. Não, eu consigo ampliar minha visão. Eu consigo ver nas entrelinhas. Eu consigo, por isso, os desenvolvimentos, eu consigo desenvolver mais coisas a partir daquilo que eu li, a partir daquilo do vídeo que eu assisti, eu consigo refletir além. Eu consigo sair dos limites do livro, do texto. É aquela famosa frase: não é para decorar, é para entender.
Nós não decoramos e nos tornamos papagaios do texto ou do livro que nós lemos, mas nós conseguimos entender e ir além, sair dos limites. E aí eu trouxe 2 exemplos para que isso fique mais claro. O primeiro exemplo é da leitura que Santo Agostinho faz de Platão e que Santo Tomás faz de Aristóteles. O que Santo Agostinho fez? Santo Agostinho pegou as obras de Platão, leu as obras de Platão, e a partir do espírito da ampliação, ele conseguiu cristificar os ensinamentos de Platão. Ao ler Platão, ele conseguiu enxergar Deus. Ao ler Platão, ele conseguiu chegar numa dimensão transcendente daqueles ensinamentos. Ele não ficou restringido àquilo que Platão escrevia, mas ele ampliou os seus ensinamentos, ele ampliou aquele pensamento. Da mesma forma, Santo Tomás. Santo Tomás leu Aristóteles, mas ele não ficou preso àquilo que Aristóteles falou. Ele desenvolveu mais, ele ampliou o seu conhecimento. Meu segundo exemplo que eu trago é dessa música dos cantores, o Vitor e Léo, música Timidez. Quando eu entrei na comunidade, a minha mãe ela tinha um radinho e vira e mexe tocava essa musiquinha Timidez do Vitor e Léo. Eu pensava nessa música e falava, meu Deus, mas essa música parece que eles fizeram para Jesus, porque essa música retrata, ela canta aquilo que eu sinto diante dessa presença de Jesus na minha vida. E a música é assim: timidez nunca me deixou dançar, nem sequer cantar. Ver você me fez mudar. Não sei porquê, mas com você dancei, por você cantei, sonhei, amei, como fui, jamais serei. Quando eu entrei na comunidade, eu não gostava de dançar, eu não gostava de cantar, mas por causa de Jesus, eu dancei no grupo de jovens, eu cantei no grupo de jovens, eu mudei. Jesus me fez sonhar com a santidade e me ensinou a amar. E como eu era, eu nunca mais fui. Como eu era, eu nunca mais fui. Se a gente parar para pensar, essa música é na ideia do cantor, na ideia de quem escreveu, possivelmente de um apaixonado que canta para a sua amada. Mas a partir do espírito da ampliação, nós conseguimos enxergar Jesus nessa música. Nós conseguimos enxergar que essa música pode corresponder ao que nós sentimos, ao que Jesus fez na nossa vida. Então nós precisamos ter esse espírito da ampliação. Ler uma coisa, não ficar restrito àquilo, mas ampliar o conhecimento. Enxergar além, ver atrás dos montes. Então, nós chegamos aí ao quinto e último ponto que Sertilanges trata nesse capítulo 6, e é a respeito do espírito do senso do mistério, senso do mistério. Para ilustrar isso, eu trago mais uma historinha, essa historinha de Santo Agostinho. Santo Agostinho, certa vez, estava muito preocupado a respeito da Santíssima Trindade. Ele queria entender, e ele pensava, e o negócio não entrava na cabeça dele. Ele decidiu fazer um passeio, andar pela praia. Enquanto ele andava pela praia, ele viu um menininho que havia cavado um buraquinho na areia. Ele pegava a conchinha, enchia de água e colocava no buraquinho, e assim, repetidas vezes. Santo Agostinho se aproxima daquela criança e fala, meu filho, você nunca vai conseguir encher esse buraquinho de água, porque a areia absorve. E aquele menino olha para Santo Agostinho e fala, é mais fácil eu colocar toda a água do mar dentro desse buraco do que você entender a Santíssima Trindade. Esse menino, como todo mundo já deve ter ouvido essa história, era um anjo que Deus havia enviado para mostrar a Santo Agostinho que existe um mistério. E aí nós aprendemos que não somos capazes de compreender todos os mistérios. Existem coisas que nós vamos compreender, mas existem coisas que nós não vamos compreender. Existem determinados mistérios que não vão caber na nossa inteligência. Pelo seguinte, toda questão é um enigma que Deus nos propõe através da natureza. O que Deus propõe, só Ele pode responder. Nem tudo nós vamos conseguir entender, nem tudo nós vamos conseguir encontrar respostas. Nem para tudo nós vamos conseguir encontrar respostas. Sertilanges vai dizer que essa consciência, parafraseando Sócrates, só sei que nada sei, é o prêmio de uma longa jornada. Vejam o que Santo Tomás fala para um discípulo dele. Reginaldo, não posso mais. Tudo que escrevi parece palha. Tudo que escrevi parece palha. Como eu disse, Sertilanges vai dizer que essa consciência de que ainda falta muito para compreender, muito para conhecer, é um prêmio de uma longa jornada.
Mas viver com essa noção é um remédio para o nosso orgulho. E é também um estimulante para o nosso trabalho. Se eu sei que eu nunca vou conseguir conhecer e aprender todas as coisas, eu não vou ser orgulhoso. E se eu sei que ainda falta muito para conhecer e para aprender, isso é um estímulo. E aí eu trago uma reflexão, trago uma pergunta para vocês. Mas afinal, como a consciência de só sei que nada sei pode ser entendido como um prêmio? Como que pode eu chegar no fim da minha vida e perceber que eu só sei que nada sei, que ainda falta muita coisa para me aprender? Como que isso pode ser um prêmio? Como que isso pode ser um troféu? E a resposta nós encontramos aí em João 7,37, que diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Para que nós procuremos água, nós precisamos ter sede. Para que nós queiramos conhecer mais, nós precisamos ter essa consciência de que existe um mistério. Para que a gente busque mais a Deus, para que nós busquemos mais a Deus, nós precisamos ter essa consciência de que não somos capazes de compreender todas as coisas. De que por mais que nós estudemos e nos esforcemos, nem todo mistério vai caber na nossa consciência. Só quem tem sede de conhecimento busca o verdadeiro conhecimento, busca a verdade, que é Jesus Cristo. Então, eu encerro com essa frase: só busca água aquele que tem sede. Sabemos que o céu é nada mais, nada menos do que um eterno conhecimento de Deus. Portanto, só beberão dessa água viva aqueles que chegarem sedentos de conhecimento. Pois é o pobre Lázaro que entra no céu, e o rico avarento, aparentemente saciado dos bens e conhecimentos provisórios, padece no fogo do inferno. Definitiva morada daqueles que escolheram a filosofia do passageiro e se contentaram com as migalhas do pensamento humano. Nós precisamos dessa consciência de que ainda falta muito para conhecer, para chegarmos sedentos no céu. E aí sim, conhecermos a Deus de forma infinita. Portanto, meus irmãos, para que a gente tenha uma verdadeira vida intelectual, nós precisamos dessas 4 disposições, desses 4 espíritos: o espírito do fervor, da concentração, da ampliação, da submissão à verdade e, principalmente, do senso do mistério. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, antes de eu abrir a aula de hoje aqui, só fazendo uma recapitulação aqui, na aula da semana passada a gente teve um primeiro contato efetivo com a Suma, né? Há 2 semanas o Graveto deu uma geral da Suma, né? Aí a semana passada eu comecei a tratar com vocês do primeiro contato específico com a Suma Teológica, falava para vocês que a Suma é dividida em 3 partes e a gente começou a trabalhar a primeira parte na semana passada. A ideia de hoje é terminar a primeira parte da Suma com vocês e já ir pincelando a segunda parte, para já deixar aberta aí, tá? Por incrível que pareça, a gente já está entrando na reta final desse módulo, né? Hoje já é a aula 7. Depois de hoje, nós vamos ter 3 semanas só para a gente ir encerrando o módulo 1. Então, a gente já tem aí que ir fechando algumas janelas que a gente deixou abertas, né? Então, vamos lá. Primeira parte da Suma, a preocupação de Santo Tomás de Aquino é apresentar a figura de um Deus vivo, um Deus real, um Deus que está vivo e age no meio da humanidade. E aí ele usou dos argumentos de Aristóteles para construir os seus argumentos, para que o homem possa ser atraído pela natureza de Deus. Uma coisa ficou clara para nós na semana passada: não é possível conhecer a Deus, mas é possível ser atraído pela natureza de Deus para chegar até ele. Então, na primeira parte, que foi a que a gente fez semana passada, Santo Tomás de Aquino provou pela razão que Deus existe. O argumento cosmológico, o argumento o argumento eficiente, o argumento dos graus existentes, o argumento da finalidade, todos eles nos levaram pela razão à conclusão de que sim, Deus existe. Agora a gente vai trabalhar nessa aula de hoje a parte 2 e a parte 3 e a parte 1.
que é quando Santo Tomás de Aquino vai fazer uma reflexão sobre a Trindade, e depois a ideia do mal, como Santo Tomás de Aquino trata da questão do mal. E aí depois a gente já faz um gancho para já deixar uma janela aberta para a gente começar a tratar da parte 2 na semana que vem, ok? Então, a aula de hoje, a gente vai tratar do segundo tópico da primeira parte. Só para a gente ter não ficar bagunçado aí nas anotações, alguns de vocês me pediram esse slide. Eu disse a vocês que primeiro eu gosto de terminar todo o conteúdo, depois disponibilizar. Então, hoje, eu disponibilizo essa parte do slide para vocês, tá? Então, não, aqui não, isso a gente já fez. Então, ó, aqui tem um número 1, isso aqui a gente fez semana passada, que a gente tratou da natureza de Deus e como nós somos atraídos por essa natureza para chegar até Deus. Número 2 é uma reflexão que Santo Tomás faz sobre a ideia da Trindade. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A revelação de Deus não se faz só na figura de Deus, mas Deus, ele se apresenta, ele se revela na sua composição de Pai, de Filho e de Espírito. E toda a Trindade aproxima o homem de Deus. Por quê? Porque se fosse revelado somente Deus como Pai, nós não o atingiríamos. Uma vez que nós entendemos o tópico anterior, que nós não podemos conhecer a Deus, mas nós somos atraídos até Deus, Deus se desfaz da sua condição de Deus para que ele se faça conhecido por nós em Jesus Cristo. E o Espírito é aquele que nos santifica para nos, usar um termo próprio do nosso meio, para nos cristificar. Então, todo o mistério da salvação se dá pela revelação de Deus Pai, Criador, do Filho, que nos redime, e do Espírito que nos santifica. E Santo Tomás, na segunda parte da Suma, ele gasta alguns artigos para chegar à ideia de que não é possível conhecer a Deus em sua totalidade. Não é. Por quê? Primeiro tópico. Nós não temos a natureza de Deus. A natureza perfeita, eterna, simples, que Santo Tomás busca no primeiro motor aristotélico e ele atribui a Deus, nós não temos. Então, se Deus se apresentasse somente como Pai, nós nunca o atingiríamos. E se nós não atingíssemos Deus, se nós não chegássemos ao conhecimento de Deus, nós não seríamos salvos. Por isso se fez necessário o Verbo se encarnar, redimir o homem do pecado, o Espírito Santo ser derramado sobre a humanidade para que o homem fosse santificado. Então, todo o mistério da salvação se completa na Trindade. Aquilo que nós conhecemos de Deus, só conhecemos porque Deus revelou. E de que maneira Deus revelou? Por meio do Logos. Prólogo de São João. No início era a palavra, no início era o verbo. A tradução original do texto garante que no início era o Logos. E esse Logos veio habitar no meio da humanidade, para que o homem chegasse ao conhecimento de Deus. Quando você pega, por exemplo, a carta de São João, lá na primeira carta de São João, no finalzinho da Bíblia, quando São João está falando do amor, ele fala, olha, aquele que ama chega ao conhecimento de Deus. Nós chegaremos ao conhecimento de Deus pelo amor. E o que é o amor, senão Jesus Cristo, na cruz? Então, qual é a ideia quando Santo Tomás de Aquino discute a questão da Trindade? Ele fala, olha, se Deus se prendesse somente à condição de Deus, o homem não seria salvo, o mistério da salvação não aconteceria. Foi necessário que Deus se desprendesse da sua condição, se fizesse um conosco em Jesus Cristo, redimisse a humanidade na cruz, e após a cruz ressuscitado, enviasse ao mundo o seu Espírito. Aí sim, é possível que o homem atinja, chegue ao conhecimento de Deus.
No módulo 2, quando vocês passarem para o próximo módulo, aliás, coincidentemente, foi exatamente a aula que eu dei hoje para a turma, é, nós vamos aprender que nós não conhecemos a Deus, porque isso não parte de nós. Toda tentativa do homem de conhecer a Deus, ela foi frustrada. Na verdade, nós chegamos ao conhecimento de Deus, porque parte dele. Revelar Jesus Cristo. E pelo mistério da revelação, nós atingimos a verdade. Logo, então, Jesus revela a Trindade nos evangelhos. Ele revela o Pai. Ele anuncia o Espírito. E pela revelação do Pai e do anúncio do Espírito, todo o mistério da salvação se faz. Veja como que pela razão nós podemos chegar próximo dessa ideia. A ideia um pouco do nosso curso também é nos levar a uma maturidade da fé, algo que a Ruth falava na aula dela. E veja como que nós conseguimos adquirir uma fé mais madura quando nós compreendemos isso. Né? Quando criança, nós temos uma ideia, por exemplo, do Espírito Santo como uma pomba, como um fogo, ou como uma água, que são símbolos importantes, que nos ajudam a nos aproximar. Só que muito mais do que todos esses símbolos, o Espírito Santo é uma pessoa real, que se comunica conosco. Temos a ideia de Deus, uma figura sobre Deus, mas muito mais do que uma ideia, uma figura, Deus é uma pessoa atuante em nossa vida. Temos a imagem de Jesus Cristo, mas ele é uma pessoa. E o próprio Jesus, nos evangelhos, nos anuncia, nos revela essa trindade, como aquilo que irá nos aproximar do conhecimento de Deus. Ok? Aí, numa terceira parte dessa ainda primeira parte, depois de termos chegado pela razão à certeza de que Deus existe, e depois de termos compreendido o papel da Trindade na salvação do homem, Santo Tomás de Aquino parte a terceira parte dessa ideia. Tudo que não é Deus, vem de Deus. Tudo que não é Deus, vem de Deus. Então, nós viemos de Deus. Nós participamos da natureza de Deus. Nós, como criatura, participamos dessa natureza. Nós não somos Deus, mas nós viemos dele. Isso, Santo Tomás vai buscar lá da causa material de Aristóteles. A matéria. Aquilo que vem de Deus partiu dele. Daí nós podemos definir o homem como criatura. Nós não somos criadores de nada. Nós somos criatura, porque nós viemos de Deus. Nós viemos daquele primeiro motor que o Aristóteles falou para nós, mas que o Aristóteles não soube explicar que primeiro motor era esse, porque ele não tinha a revelação. Só que Santo Tomás de Aquino ele vai além. Diferente do primeiro motor, Deus não só criou, mas também amou a criatura. Então nós viemos da natureza de Deus. E que natureza é essa? Nós somos dotados de uma alma, que Deus nos deu uma alma, no ato da concepção foi nos dado a alma, que nos identifica como uma criatura, somos dotados de razão e somos dotados de livre-arbítrio. Essas três dimensões definem o homem, ou melhor, essas três dimensões definem a criatura. Essa criatura, ela é dotada dessas três dimensões, porque essas três dimensões partiram de Deus, vieram de Deus. Deus nos deu uma alma que nos identifica como um ser único. Deus nos deu uma razão que nos possibilita pensar as coisas, conhecer as coisas. Deus nos deu livre-arbítrio que nos possibilita escolher o bem e o mal. O bem e o mal nada mais é do que a própria escolha do homem por meio do seu livre-arbítrio. Aqui eu me lembro, por exemplo, da carta de São Paulo aos Coríntios. Tudo me é permitido, mas em tudo me convém.
Por que muitas vezes nós tendenciamos ao pecado? Porque a nossa alma, muitas vezes, ela leva às paixões. A gente vai ter essa aula na semana que vem. Santo Tomás de Aquino, em determinado momento da Suma, ele faz um estudo das paixões que eu acho maravilhosa. Ele fala, olha, o homem dotado de alma, de razão e de livre-arbítrio. Por que o homem peca? O homem peca porque as nossas paixões, elas têm um peso para o mal, há um pêndulo para o mal. O que é uma vida virtuosa? A vida virtuosa para Santo Tomás é o domínio das paixões. E como que o homem vai dominar as paixões? Pela razão e pela graça de Deus. A razão e a graça de Deus nos levam a dominar aquilo que nos leva para o mal. Porque o mal não veio de Deus. O mal é resultado das escolhas do homem. Nesse momento, Santo Tomás vai fazer exatamente essa reflexão do bem e do mal. O homem que é dotado de razão, de alma e de livre-arbítrio, ele tende a escolher o bem e o mal. Agora, quando a gente culpa a Deus pelo mal, nós estamos sendo, antes de tudo, desonestos. Porque o mal não é culpa de Deus, porque o mal não veio de Deus. O mal é resultado do mau uso do livre-arbítrio por parte do homem. Deus nos deu a liberdade de escolher o que nós queremos. Se o homem escolheu o mal, é porque ele deixou ser dominado pelas paixões. As paixões que são a concupiscência que nos leva para o mal. A ideia de paixões, nós podemos falar uma vontade irracional, nós podemos falar a ganância, nós podemos falar o egoísmo, nós podemos falar tudo aquilo que dominou a nossa consciência. Tudo isso é uma tendência do homem para o mal. E por mais que nós sejamos criaturas de Deus, nós nascemos com a concupiscência. Então, isso é da nossa natureza, porque perfeito é Deus. Nós somos imperfeitos e somos atraídos a essa perfeição por Jesus Cristo. E à medida que nós somos atraídos por Jesus Cristo à perfeição de Deus, nós dominamos as paixões. Santo Tomás de Aquino, ele nos ensina que o homem virtuoso é aquele que não peca. Em outras palavras, o homem virtuoso é aquele que não se deixa dominar pelas paixões. Às vezes nós pecamos, às vezes nós erramos e falamos, nossa, Deus esqueceu de mim. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Nossa, eu tenho rezado tanto e ainda assim eu tenho caído no pecado. E nós atribuímos a culpa disso a Deus. Quando, na verdade, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa de termos deixado guiar pelas paixões. E quando Santo Tomás vai fazer essa reflexão sobre o bem e o mal, ele vai lá em Santo Agostinho. Ele vai dar continuidade ao estudo de Santo Agostinho. Um dia, numa aula, alguém perguntou a Agostinho assim, Agostinho, o que é o mal? O que é o mal? Aí Agostinho responde assim, o mal? O mal não é. Porque o mal, ele não é uma substância. Por exemplo, isso é uma xícara. É uma substância. É definido por um princípio. Isso é uma xícara. Isso é uma garrafa. Isso é uma substância. Eu não consigo definir o que é o mal simplesmente porque o mal não é. Aí esse mesmo aluno pergunta para Agostinho assim, mas como definir o mal? Aí Agostinho responde, o mal está. Na verdade, o mal está onde Deus não está. O mal não vem de Deus. Então ele só pode estar onde Deus não esteja. E aí devolve para Agostinho a pergunta, mas espera aí, Deus não é onipresente? Ele não está em todo lugar?
Então, como pode haver um lugar que Deus não esteja? Aí Agostinho fecha. Diz, o mal está onde Deus não está. E Deus não está no coração do homem que se entregou às paixões. E aí está a origem do mal. O mal ele vai estar no momento em que o homem negar a fé. Santo Tomás, 800 anos depois, retoma essa ideia. E ele vai aprofundar essa tese de Agostinho, dizendo, olha, o mal não faz parte de uma ordem universal, porque ele não vem de Deus. Tudo que faz parte de uma ordem universal veio de Deus. É a causa material de Aristóteles. É o argumento cosmológico que ele falou com a gente semana passada. Tudo que está numa moral universal, numa ordem universal, vieram de Deus. O mal não. Ele não vem dessa lógica universal, ele não vem de Deus. O mal, ele não é resultado da vontade de Deus. O mal é resultado do homem que deixou viver sem Deus. O mal é a ausência do bem. E percebam que eu escrevi bem com B maiúsculo de propósito. Para identificar o bem supremo, aquele que veio de Deus. É aquele bem que, ao nascer de Deus, coloca ordem em todas as coisas. Gente, pensem, por exemplo, nos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O momento em que o pecado entrou no meio da humanidade. Foi por quê? Porque houve naquele momento a ausência do bem, o domínio das paixões. Se deixaram dominar pelas paixões de ser como Deus, e nesse momento o mal entrou. E se nós pegarmos todos os males da humanidade, sejam eles males de ordem política, de ordem sanitária, de ordem humana, ou mesmo o pecado, eles sempre vão ter a mesma raiz. O momento em que o homem se deixou dominar pelas paixões. Portanto, é desonesto da parte da humanidade atribuir o mal a Deus. No módulo 2, quem for continuar, obviamente, a gente vai trabalhar o livro de Jó. E no livro de Jó nós vamos poder aprofundar ainda mais essa questão do mal. Eu já estou falando do módulo 2 para já criando uma expectativa no coração de vocês, para aqueles que quiserem dar sequência ao estudo. E lá a gente vai fazer alguns estudos bem interessantes sobre a questão do mal. Mas em Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, nós precisamos ter no coração que o mal é a ausência do bem. O bem vem de Deus. Se o bem não está, Deus não está. Por isso o mal vai atuar. Tá? Então, nessa primeira parte, trabalhamos a natureza de Deus e o homem sendo atraído por ela. Trabalhamos a trindade como todo o processo salvífico do homem. E trabalhamos o mal como resultado do homem ter sido dominado pelas paixões. Ok? Aí a gente começa a tratar da segunda parte. A segunda parte da Suma Teológica, Santo Tomás ele vai tratar essencialmente do movimento da criatura, já entendemos a criatura que é o homem, dotado de razão, não só de razão, livre-arbítrio e alma. Mas esse homem dotado de razão que caminha em direção a Deus. Na primeira parte da Suma, qual é a preocupação de Santo Tomás? Provar que Deus existe. E perceber a experiência que o homem tem de Deus. Ok, isso nós já entendemos. Agora que nós já sabemos que Deus existe, nós precisamos ser atraídos até Ele. Do que adianta eu saber que existe um prato de comida, se eu não for até o prato de comida e comer? Não adianta. E por mais que eu esteja com fome, eu preciso ser atraído por aquele prato de comida. A fome me atrai. A minha natureza instintiva me atrai. O meu desejo me atrai. Mas eu não posso comer toda hora. Porque senão é gula. Então a razão vai regular esse meu desejo, essa minha vontade. Hoje, por exemplo, meus pais estão fazendo 39 anos de casado. E é meu aniversário agora esse final de semana. Então a gente vai comemorar o aniversário de casamento dos meus pais e meu aniversário. Acabada aqui a aula, a gente vai para o almoço na casa da minha mãe. Então, beleza. Eu sei que vai ter um prato de comida lá para eu comer. E uma comida que eu gosto.
Mas não adianta eu saber que existe. Eu tenho que ser atraído até aquele prato. Ora, não adianta nós sabermos que Deus existe se nós não formos atraídos até Ele. Já entendemos também que Jesus é a verdade que nos atrai até Deus. Mas e na prática, como isso se dá? Vamos lá. Primeiro tópico, Santo Tomás ele vai entender que qual deve ser o fim último da nossa vida. Ele vai desenvolver aquilo que ele chama na Suma de moral teológica. O que é a moral teológica? É identificar qual é o fim último da vida humana. Qual é a nossa finalidade? Para que nós existimos? Quando você pega lá o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo deixa claro: o homem existe para conhecer e amar a Deus. Ok. Só que esse conhecer e amar a Deus deve produzir em nós um efeito. O efeito é essa moral teológica. E que efeito é esse? A felicidade. A felicidade é a atração para o bem de acordo com a razão. E percebam que, mais uma vez, eu coloquei bem com B maiúsculo. A felicidade é aquilo que no nosso meio nós chamamos de santidade. A vida de santidade, ou seja, a vida da imitação de Deus, é a atração nossa para a nossa felicidade. O santo é, antes de tudo, uma pessoa feliz. Então, essa criatura será atraída em direção a Deus à medida que ela vive uma vida feliz. Ou seja, uma vida santa. Peguemos, por exemplo, o Sermão da Montanha. Quando lá nós temos um manual de santidade para nós. O que Jesus diz? Bem-aventurados. Felizes. Então, para Santo Tomás de Aquino, nós vamos perceber que nós estamos nos aproximando de Deus à medida que a nossa vida for uma vida de profunda felicidade. À medida que a nossa vida convergir para Deus por meio de uma liberdade. Nesse momento, Santo Tomás se preocupa em trabalhar a questão do legalismo como uma questão a ser trabalhada. Eu não posso viver uma vida atraída para Deus por um princípio legal, por um princípio de escravidão, por um princípio de dever, mas é a minha liberdade, eu, de forma livre, que cheguei ao conhecimento de Deus, não vejo outra alternativa em minha vida senão ser atraído até esse Deus. E a escolha do homem é a escolha pela felicidade. Não adianta. Não adianta nós nos dispormos a ter uma vida religiosa se essa vida religiosa for pautada por um princípio de dever, por um princípio legal, por um princípio moralista. Nós não vamos chegar em Deus. Por outro lado, se as minhas opções forem guiadas por um princípio de liberdade, eu sou cada vez mais atraído para esse Deus. É a natureza de Deus que me atrai até ele. Mas, Giovanni, como é que eu vou saber se a minha vida tem sido pautada por um princípio de dever ou por um princípio de liberdade? Santo Tomás ensina. O efeito da nossa escolha. A minha vida, ela tem sido pautada por felicidade? Aquilo que eu me dispus a fazer tem gerado em minha natureza, em meu coração, felicidade? Beleza. Eu tenho me aproximado de Deus. Aquilo que eu tenho me disposto a fazer tem gerado em mim um cansaço desnecessário, tem gerado em mim uma tristeza. Eu paro, eu tenho que parar na hora. Esse é o discernimento prático. Eu, criatura, estou caminhando em direção a Deus por dever ou por liberdade? Nesse momento da Suma, Santo Tomás nos deixa em crise. Porque nós começamos a perceber quantas vezes em nossa vida nós somos legalistas. E à medida que nós nos tornamos legalistas ou moralistas, nós nos distanciamos dele. O fim último das minhas ações deve ser a felicidade. Aliás,
Santo Tomás de Aquino, ele trata essa questão da felicidade ser o fim último de nossas ações, inspirado por Aristóteles. Aristóteles ensinou isso 1500 anos antes. Aristóteles ele tem um princípio de felicidade que eu adoto muito para a minha vida. Na metafísica, no livro ali que a gente está trabalhando, quando Aristóteles vai trabalhar felicidade, ele usa uma palavra que nós já trabalhamos, eudaimonia. Ou seja, a plena realização do ser. Aquilo que eu me disponho a fazer, eu tenho que fazer da melhor maneira. Eu tenho que ser o melhor naquilo que eu estou fazendo. Mas eu não tenho que ser melhor do que a Ruth, melhor do que o Leandro Graveto, melhor do que o Leandrinho. Não. Eu tenho que ser melhor para os 20 que aqui na sala estão. Então, a disposição do meu coração me aproxima de Deus quando aquilo me faz atingir a melhor condição da minha vida. Aristóteles chamou de eudaimonia. Santo Tomás chamou de santidade. E aqui cabe um exercício para a nossa vida religiosa, nossa vida de comunidade, a nossa vida espiritual. Aquilo que nos dispomos a fazer tem partido de um princípio de dever ou um princípio de liberdade? Percebam qual é o efeito que tem gerado em seu coração. Tem gerado felicidade? Tem te aproximado de Deus. Tem gerado desânimo, tristeza, preocupação desnecessária? Talvez seja porque seja um princípio de dever. A Érica e eu, né, minha esposa e eu, a gente se dispôs esse ano a fazer a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Maravilhosa. Né? A gente está fazendo a Quaresma de São Miguel. E a Quaresma exige de nós uma penitência. Uma penitência de algo que seja caro para nós fazer. Né? Então, a gente definiu nossa penitência. E começou dia 14 de agosto, então a gente está entrando aí na nossa terceira semana da Quaresma, quarta semana da Quaresma. E todas as vezes que nós nos dispomos a cumprir aquela penitência do dia, aquilo, pelo menos no meu coração, e pelo que eu converso com ela no coração dela também, gera em nós uma alegria muito grande. Aquela penitência especial tem gerado em nós uma alegria que eu não tenho dúvida que aquilo tem me aproximado de Deus. E ao final da Quaresma de São Miguel, eu vou estar muito mais próximo de Deus que eu iniciei. Agora, se eu me dispor a fazer penitência, com aquele desânimo, putz, tem que fazer isso de novo hoje, nossa, não está valendo de nada. Então, nós somos atraídos pela natureza de Deus. O nosso movimento é em direção a Deus, porque Ele é a nossa causa final. E nós percebemos em nossa vida que caminhamos em direção a Ele se a nossa ação, se a nossa vida, ela for regida por uma profunda felicidade. E aí Santo Tomás de Aquino fala que nós devemos perceber nos nossos atos. No dia a dia, nos atos do cotidiano. E não só na vida espiritual, mas na vida do cotidiano mesmo. No seu casamento, no seu namoro, na sua relação afetiva. Como isso tem sido levado? Por um princípio de liberdade? Felicidade? Essa relação te aproxima de Deus. Não é? Então, se já somos casados, temos que buscar onde nós nos perdemos para nos voltar a aproximar de Deus. Se não, temos que repensar o namoro. No trabalho. Na vida de missão. Na relação com o outro. Porque nós não somos convidados somente a nos santificar. Nós somos também convidados a santificar o outro. Então, a nossa vida deve ser constantemente um movimento em direção a Deus e também levar o outro até Deus. E esse exercício tem que ser constante em nossa vida. E para nos ensinar esse exercício, Santo Tomás usa como argumento os seus grandes tratados. A Suma Teológica, ela tem dezenas de tratados. Todos eles como forma de conduzir a criatura até Deus. Levar o homem até Deus. Como nós temos um curso curto, né, eu tenho mais 3 semanas só para trabalhar com vocês, aí eu acabei separando 3 tratados
que são mais adequados à vida intelectual. Nós vamos estudar de todos os tratados que Santo Tomás propõe no livro, a gente vai se dedicar a 3. Nós vamos estudar o Tratado da Justiça, o Tratado da Virtude e o Tratado da Graça. Na semana que vem eu faço o Tratado da Justiça, na outra semana o Tratado da Virtude e na outra o Tratado da Graça. Como movimentos do homem para chegar até Deus. Movimentos da criatura para chegar até Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.